Bom dia a todos, funcionários, senhores vereadores, público presente. Estamos hoje aqui. Sim, reunião 22 do mandato 2021-2025. Só para ver uma coisa. Isto não, já tenho. Relativamente à informação, movimentos de tesouraria, temos 866.348,31 €. Período antes da ordem do dia. Dou a palavra aos senhores vereadores, caso queiram. Ora, bom dia a todos. Senhora Presidente, hoje em exercício na reunião de Câmara, Senhora Vereadora, Senhor Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião, bem como o público presente. Portanto, eu começava por, naturalmente, e já tive a oportunidade de o fazer pessoalmente, mas por lamentar o falecimento do pai da Senhora Presidente de Câmara e, portanto, demonstrar a nossa solidariedade também neste momento de dor, portanto, publicamente, como vereadores da CDU e fazendo parte deste Executivo. Portanto, eu tinha duas questões apenas para colocar, após também, relacionado aqui com um dos pontos, mas porque verifiquei que foi feito no dia 24 de março também a alienação do terreno da zona industrial com a ERRETES, a antiga EDP Distribuição, relacionado com, portanto, a instalação de uma subestação de fornecimento de energia que permitirá também, portanto, a estabilização do fornecimento de energia, quer à zona industrial, quer também em termos do Concelho de Alpiarça, Chamusca e até uma parte do Concelho de Almeirim, no sentido de assegurar também a estabilidade desse fornecimento, que também recentemente tem sofrido aqui algumas oscilações com cortes quase diários em termos desse fornecimento de energia. Portanto, saber se, tendo em conta que já passaram cerca de 9 meses desde a alienação desse terreno, em que ponto é que está a evolução dessa instalação por parte da ERRETES, porque era uma das condições para essa mesma instalação. Nós chegámos a acordo em relação a qual é que seria o terreno, portanto, e tendo em conta que o projeto, segundo a informação da ERRETES, também já estaria aprovado, a saber em que ponto é que está. Outro também tem a ver com a questão das intempéries que tivemos recentemente e se há alguma informação relevante para a Câmara relacionado com alguns danos que tenham sido causados em alguma infraestrutura do nosso Concelho, portanto, ou se, portanto, são apenas ocorrências ligeiras que não tenham tido grande impacto disso. Vereadora. Então, bom dia a todos. Quero também manifestar o meu pesar pelo falecimento do pai da Senhora Presidente e queria focar aqui dois pontos. Primeiro, queria pedir uma especial atenção. Portanto, sei que tem havido algumas ocorrências devido às intempéries, mas queria pedir uma especial atenção para a rua Marechal Costa Gomes, que tem estado totalmente inundada. Segundo alguns proprietários, deve-se ao facto de, por um lado, haver valinhas que foram arrasadas, por outro, valinhas que não foram limpas. E pronto, e apesar de não ser uma rua com poucos habitantes, mas ainda tem lá alguns habitantes. Depois, queria falar também em relação ao mercado de Natal.
Eu penso que este modelo, na minha opinião, não será o mais eficiente, eficaz, o que lhe pudermos chamar, porque já o ano passado se constatou que os expositores estão ali e não têm clientes, não têm visitantes, porque faz frio, porque chove, e o mercado está muito disperso. Na minha opinião, se estivesse mais concentrado, independentemente de poder ser uma parte ao ar livre na mesma, mas haveria sempre a possibilidade de passar logo para um plano B quando está a chuva e as pessoas não andarem ali dispersas, porque eu estive lá no dia 8, depois estive no fim de semana e os expositores estão um bocado desolados, e eu ouvi, e penso que ouvi inclusivamente manifestarem para com o Sr. Vereador o descontentamento em relação a estarem ali e não terem visitantes. Depois os espetáculos acabam por acontecer no mercado, por causa, provavelmente, da chuva, e não vai ali ninguém. Bem, relativamente, eu vou responder relativamente à questão do mercado de Natal, depois as restantes questões eu vou passar a palavra ao Sr. Vereador. No que diz respeito ao mercado de Natal, o ano passado nós optamos por ter o artesanato dentro do mercado municipal. E um pedido que nos foi feito por quem lá estava, que até é meio do mercado, foi para virem cá para fora. Isto ano passado. Este ano. O ano passado foi preciso. Mas é assim, o que tem vindo a acontecer é, nós vamos nos adaptando e os espetáculos vão ocorrendo ou no interior do mercado municipal ou no exterior, em função das condições meteorológicas. Ou seja, nós também não conseguimos, aquele número de pessoas que estão ali na zona do mercado, na praça, não conseguimos colocar aquelas pessoas todas dentro do mercado municipal. Mas ao lado, se calhar, conseguimos. Mas depois ao lado também chove. Não, mas há sempre... desculpe estarem... Sim, não, tudo bem. Mas no meu entender, até porque num dia que não estava a chover e que apareceram lá algumas pessoas a perguntar onde é que era o espetáculo, porque sim, não está no programa, ou seja, quando o pai e o miúdo chegaram aos palhaços, já os palhaços estavam a acabar porque não sabiam se o espetáculo iria ser ali, se o espetáculo iria ser no programa. Não estamos a falar de uma distância assim tão grande, não é? Se nós vamos ver alguns mercados de Natal, a distância desde o início até a zona onde termina é bastante superior. Está-se a referir, se calhar, a grandes cidades, em que isso até, se calhar, resulta, não é o vamos aguardar, vamos esperar para ver se este fim de semana as condições meteorológicas são mais favoráveis e se conseguimos, efetivamente, haver ali aqueles diferentes espaços, até porque também já temos a parte do presépio dentro dos águias, ou seja, a ideia é existir ali, estar concentrado, mas não precisa estar tudo concentrado apenas num edifício, ou seja, estar numa determinada zona. Vamos aguardar. Isto foi também um bocadinho para dar resposta às solicitações do ano passado, que foi que as pessoas queriam vir cá para fora, não queriam estar dentro do mercado, porque ninguém ia dentro do mercado, ou seja, as pessoas não... E então, este ano, parece que algumas pessoas querem regressar para dentro do mercado municipal. Vamos ver como é que, até dia 23, como é que as coisas vão ocorrer e se, efetivamente, a afluência aumenta, mas também para isso as condições meteorológicas vão ter que ajudar, tanto em Alpiarça como nos outros concelhos, como é óbvio. Obrigada. Vou passar então a palavra ao Sr. Vereador. Muito bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, de substituição, Srs. Vereadores, público presente, funcionários. Relativamente à situação da E-Redes, há alguns projetos de especialidades que têm-se levantado algumas situações, penso que só está mesmo preso por um, mas eu vou levantar depois a informação exaustiva, que eles assim que tiveram os projetos de especializados todos concluídos, que houve alguns que tiveram contratempos com águas do Ribatejo, com uma série de situações, está à espera mesmo, tem todos os projetos aprovados, com exceção de algumas especialidades. Logo que esteja, acho que eles vão começar a obra muito em breve. Relativamente às intempéries,
As ocorrências foram relativamente ligeiras, não temos referência de grandes estragos, estamos a fazer um levantamento agora de tudo o que se passou. Tivemos que fazer um corte da estrada da Lagoalva, ali na zona da Lagoalva de Baixo. A água passou a estrada, teve que ficar durante a noite cortada. Dentro da mesma situação, a Rua Marechal, respondendo em simultâneo à pergunta da vereadora Fernanda, a Rua Marechal Gomes da Costa. É uma situação que aparentemente é recorrente, mas já há muito tempo não havia nada parecido, foi excesso de água. Agora vamos avaliar o que é que não está a cumprir, para ver se conseguimos repor ou fazer repor o que não está a fazer cumprir a saída da água, portanto é aquela parte toda por trás do cemitério, na pendente para o lado da vila, pronto, se posso explicar assim. Quanto ao resto, houve algumas inundações, mas fruto também da quantidade de água ter sido muita num espaço curto de tempo. Penso que respondi a tudo. Vamos passar então aos pontos da ordem do dia. Queria solicitar, se fosse possível, se podíamos passar o ponto 9 para ponto 1, caso todos estejam de acordo, atendendo a que seria importante, durante o dia 2, conseguirmos encaminhar este contrato para o Tribunal de Contas. Bom, concordam? Todas? Sim. Ponto 9. Proposta de autorização para a contratação de empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 280 mil euros. Considerando que, nos termos definidos do número 1 do artigo 51 do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, os empréstimos a médio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação a investimentos para substituição de dívida ou ainda para proceder de acordo com os mecanismos de recuperação financeira municipal. Foi feita a consulta à banca para a contratação de um empréstimo médio e longo prazo até ao limite de 280 mil euros para a aquisição de um autocarro, de uma retroescavadora e de uma roçadora hidráulica limpa-bermas, tendo sido deliberado autorizar a contratação do referido empréstimo ao Banco Caixa Geral de Depósitos. Foi assinado o contrato com a entidade e enviado ao Tribunal de Contas para ser visado, tendo o mesmo colocado várias questões sobre o referido contrato, o que obrigou à elaboração de uma nova minuta de contrato que esclarece totalmente o pretendido pelo Tribunal de Contas. Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro, e ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 73/2013, 3 de setembro, aprove a nova minuta de contrato de empréstimo celebrado com o Banco Caixa Geral de Depósitos que se anexa à presente proposta. Temos então a minuta, o contrato de empréstimo, minuta e o respectivo, só confirmar, plano financeiro. Pronto. Ponho o ponto à discussão, caso os senhores vereadores pretendam. Sim. Senhor vereador João. Portanto, neste ponto é um ponto que nós já votámos, já aprovámos e, naturalmente, quando é sujeito a visto do Tribunal de Contas, há acertos a fazer ou ajustes a fazer em relação portanto, aos elementos que compõem este mesmo processo, pelo que, confiando também que tenha sido analisado pelos serviços jurídicos, mantemos o nosso voto que tínhamos feito anteriormente e iremos votar a favor disso. Mais alguém? Não? Bem, põe assim o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então continuar a ordem de trabalhos. Ponto 1. Proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 28 de novembro, número 21/2022, mandato 21/25 para deliberação. Ponha a ata à discussão, senhores vereadores queiram. Mas dizer desde já que dou os parabéns a quem elabora a ata, porque numa ata tão grande só tenho aqui 2 reparos a fazer. Na página 12, logo aqui no primeiro parágrafo, na 7ª linha,
Na proposta, senhora vereadora. Proposta Não. para a emissão. Sendo que não está previstos, portanto, não estão, com certeza, previstos. Em que linha? Na 12, na 7. E na proposta? Não. Ah, sim. Sim. Acrescido da IVA à taxa legal em vigor, sendo que não estão previstos encargos. A Certo? proposta não vi. Isso é outra. Isto é... É a transcrição da proposta. Exatamente. Não. Ok. Pronto, então até A proposta é que está. Sim, a proposta é que está. E depois logo a seguir, será considerando, com certeza, porque todos os outros são considerando, 21 de fevereiro, considerando. Sim. E depois, Considerando que foi autorizado o cabimento. Sim. Depois será na 20. Do 17. 17. No fundo é só. É do regime está pegado. Logo na primeira linha. Certo. E depois, na 20, no penúltimo parágrafo, mesmo no fim, 0,39% que já vinham de trás. Este de trás é separado, porque é anterior, será separado. É só. Bem, então, ponho a ata à votação com as alterações propostas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, reprogramação financeira 22-23 para deliberação. Considerando que a autorização de despesa que dê lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita de harmonia com o previsto na alínea C do número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou a Lei dos Compromissos e de Pagamentos em Atrasos, a autorização prévia por parte do órgão deliberativo do município de Alpiarça. Por outro lado, o número 1, concatenado com o número 6 do artigo 22 do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, pela Resolução 86/2011, de 11 de abril, condiciona a abertura de um procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargos plurianuais a prévia autorização do órgão deliberativo da autarquia, salvo quando estas resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados ou os seus encargos não excedam o limite de 20.000 contos, ou seja, 99.759,47 euros, nos termos do regulamento do número 2866/98 do Conselho de 31 de dezembro. A informação dos serviços, com o registro 16.545, aprovada pela Sra. Presidente, reprograma a execução financeira da obra de requalificação da EB 23 da seguinte forma: para 2022, um valor de 1.297.686,73 euros e para 2023, 1.496.983 1.496.983 euros e 17 cêntimos. Face ao exposto, proponho que, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, que a Assembleia Municipal autorize previamente a assunção dos seguintes compromissos plurianuais, a designar compromissos sequenciais e o cabimento sequencial número 19.589. Apresentamos, então, os respectivos fichas de cabimento e aqui só um ponto, onde é que está? Aqui. Pronto. E a respectiva informação interna dos serviços e os valores anteriormente mencionados. Passo a palavra aos senhores vereadores, caso queiram usufruir. Portanto, neste ponto trata-se de uma despesa que já estava aprovada, que estava prevista realizar no ano 2022 e tendo em conta também o andamento dos trabalhos, um bocadinho abaixo daquilo que estava esperado, o que vamos aqui aprovar a extensão, digamos assim, ou dilatação
dessa despesa para o ano 2023 e considerando que também tínhamos aprovado esta despesa para este investimento tão importante para o nosso Conselho, naturalmente iremos votar a favor. Mais alguém quer usar a palavra? Bem, sendo assim, relativamente à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais para a reprogramação financeira 22-23, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Não é preciso dizer que é para enviar na Assembleia. Não, já disse. Ponto 3. Concurso público número 7/2022 para fornecimento de gás natural. Vem para ratificação. Só fazer aqui uma nota. Considerando que, conforme solicitado pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, cumpre informar o seguinte: considerando que o fornecimento de gás natural é fundamental para o funcionamento do município, assumindo-se como uma necessidade premente, o município deliberou, por decisão datada de 26 de fevereiro de 2016, aderir à Central de Compras da Comunidade Intermunicipal de Alzíria do Tejo, dados os efeitos de economias de escala provenientes dos procedimentos promovidos e que têm permitido gerar poupanças para o município em diversas áreas. Os serviços referidos representam em termos financeiros o custo relevante no orçamento municipal e o município não possui recursos materiais e humanos que o habilitem por si mesmo a produzir os referidos serviços. Ao abrigo do número 1 do artigo 46 do CPA, propõe-se que seja concedida autorização ao Conselho Intermunicipal da CIMLT para delegar no seu Presidente as competências requeridas no ponto anterior. Propõe-se também que a competência para proceder à outorga do acordo quadro em nome e em representação do município seja delegada no Presidente do Conselho Intermunicipal de Alzíria do Tejo. Propõe-se que seja designado nos termos e para efeitos do artigo 290 para gestor do acordo quadro por fornecimento de energia elétrica a funcionária Sária Santos Alves Tomé e propõe-se a aprovação das peças de procedimento correspondente ao procedimento de contratação pública a realizar juntos à presente informação. Temos depois os diferentes anexos com os preços base unitários e os respectivos programa de concurso e o... Só ver aqui, só confirmar se está tudo. Penso que está a documentação toda necessária. Pronto, coloco o ponto à discussão, se alguém se quiser pronunciar. Ora, nós estamos aqui a votar a abertura do procedimento para o fornecimento de gás natural, através de um contrato quadro, que eu penso que em termos de prazo será por 4 anos, pelo menos pelo volume de despesa porque o contrato diz que será em vigor por 12 meses, extensível até ao máximo de 36 meses, não, deve ser por 3 anos. Portanto, sendo nesse caso, iremos naturalmente votar a favor, verificando também que são valores consideráveis, tanto comparando com anos anteriores. Portanto, o que nota um bocadinho aqui este aumento um bocado absurdo da energia a nível geral. Isso. Okay. Muito obrigada, é mesmo isso. Esperemos que estes valores voltem a, se calhar, valores mais normais. Bem, sendo assim, coloco o ponto à discussão. À votação, peço desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, atribuição da arrecadação, cita no primeiro andar do edifício do Mercado Municipal, vem para deliberação. Foi apresentado pela titular de Direito à Ocupação da loja 14 e 15 do Mercado, a senhora Cláudia Moraes, um pedido de autorização para arrendamento de uma arrecadação situada no primeiro andar do Mercado Municipal, com cerca de 9 metros quadrados, para usar como armazém de artigos que comercializa na loja de que é arrendatária. O regulamento
do Mercado prevê igualmente, no número 3 do artigo 4, que para além dos locais destinados à venda, poderão haver armazéns, depósitos e instalações para preparação ou acondicionamento de produtos e instalações para outros fins, pelo que enquadrar-se-á dentro deste âmbito a finalidade pretendida pela requerente. Face ao exposto, pode a Câmara aprovar o arrendamento da arrecadação, cita no primeiro andar do Mercado Municipal. Proponho que a Câmara, nos termos do artigo 13º do Regulamento do Mercado, delibere autorizar a atribuição da arrecadação número 1, identificada na planta anexa, cita no primeiro andar do edifício do Mercado, com cerca de 9 metros quadrados, à requerente, pelo valor de 22,50 €, bem como delibere aprovar a respectiva minuta de contrato, que também se anexa. Só uma nota. A minuta do contrato tem que... Onde é que está? Só ver aqui. Tem um... Sim. E depois no final. Onde é que está? Cláusula primeira. Arrendamento. Porque diz no objeto que reunião do dia 22 de dezembro. Não é dia 22 de dezembro, dia 15 de dezembro. E depois lá no final do contrato. Pronto, temos a proposta de contrato e o respectivo pedido efetuado pela entidade em causa no balcão único. Coloco o ponto à discussão. Sim, Sr. Vereador João Pedro. Neste ponto, não temos nada contra em relação à questão da necessidade e desta intenção de arrendamento para a arrecadação. No entanto, gostaria de colocar algumas questões. A primeira relacionada com sendo que o espaço estava amplo, se vai existir alguma divisória em termos de peladura ou tipo de divisória, portanto, para diferenciar estes 9 metros quadrados portanto, na parte superior do mercado, e de certa forma questionar também portanto, a intenção daquele espaço, até porque mesmo na última reunião foi referido a intenção de se criar um espaço de coworking em termos da parte superior do mercado, e se de certa forma também estamos a arrendar espaços de arrecadação, se os espaços são diferentes ou portanto, ou se houve alguma alteração em termos de intenção ou de estratégia para aquele mesmo espaço. Disse. Muito obrigada. Relativamente ao espaço, efetivamente as zonas já estão delimitadas, ou seja, existe uma zona ampla, mas aquela zona onde constam as 5 arrecadações já estão delimitadas com peladura e com porta e com... Fizeram. Sim, vou passar ao Sr. Vereador. Desculpa, nas traseiras do mercado virado para António Granjo, onde é o café do Toca do Grilo, aí nessa fachada aí fizemos 5 espaços divididos em peladura com portas para atribuir aos lojistas como arrecadações. Já estão 2 ou 3 mais ou menos encaminhados, vão seguir outros. O que se tinha falado é noutras zonas. Sim, relativamente obrigada, Sr. Vereador. Relativamente à proposta, ao que está em cima da mesa de coworking, ainda estamos a analisar. No entanto, ainda existem 2 zonas amplas. Esta zona das arrecadações, efetivamente, já está delimitada. Sendo assim, mais algum esclarecimento? Colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5, proposta de modificação orçamental que vem para deliberação. Considerando que as alterações orçamentais enquadram-se regulamentadas na norma da contabilidade pública, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e no ponto 8.3.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, o POCAL, no que respeita aos novos conceitos de alteração orçamental modificativa e alteração orçamental permutativa, estes devem ser harmonizados, respectivamente, com os conceitos de revisão e alteração orçamentais previstos no ponto 8.3.1 do POCAL.
Só que deu entrada na nossa conta bancária o valor de 4.928,80 €, referente à distribuição de resultados dos anos 2021 pela Direção Executiva do FAM, sendo necessário criar a respectiva rúbrica de receita, participações nos fundos das administrações públicas e outros. O montante recebido está sujeito à retenção de 21% nos termos do CIR, tornando-se necessário criar a respectiva rúbrica de despesa, impostos e taxas. Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto na alínea C do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013 de 12 de setembro, aprovar a revisão orçamental número 4 em anexo e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação de acordo com a alínea A do número 1 do artigo 25 da lei mencionada anteriormente. Temos depois os respectivos anexos. Revisão número 4 do Orçamento de Despesa 2022. Ponho o ponto à discussão. Caso os senhores vereadores. Sim. Senhor vereador João Pedro. O ponto em si é um ponto essencialmente técnico, em termos de uma verba que foi recebida e para o qual não havia rúbrica prevista. No entanto, em termos de receita e de despesa, portanto, estamos a falar de uma diferença aqui de valores. Em termos dos anexos, nós temos a revisão a nível da despesa dos 4.928 € e a nível da despesa de 3.893, portanto a diferença é exatamente os 1.035 da retenção. Não sei se teria que fazer parte ou não do mesmo ponto, em termos do equilíbrio entre a despesa e a receita. E gostaria só de fazer uma consideração em relação a este próprio apoio, digamos assim, chamado do Fundo de Apoio Municipal, que foi criado com suporte solidário, pelo menos na sua intenção, a nível entre a administração central e a administração local, cerca de 600 milhões de euros, em que os municípios participavam com cerca de metade, e em que, numa altura de tanta dificuldade, que pelo menos os municípios que tinham dificuldade financeira ainda tiveram de contribuir para um fundo que depois acabou por não ser aproveitado, se calhar nem a metade daquilo que estava previsto, até porque o município de Alpiarça tinha previsto 300 e tal mil euros em termos de contribuição e deve ter contribuído cerca de 200 mil ou 200 e qualquer coisa mil, aquilo eram 44 mil euros por ano que tínhamos que enviar para o FAM para depois poder ser emprestado, digamos assim, ou servir de apoio a outros municípios que recorriam ao FAM, que não foi o nosso caso. Portanto, e que agora estão a dar dividendos e qualquer dia esse valor que foi entregue vai ter que ser ressarcido também aos municípios quando os outros municípios começarem a pagar tanto estes apoios ou já devem estar a pagar. Portanto, é um bocadinho caricato os próprios municípios que estavam em grande dificuldade financeira terem que ainda estar a contribuir para este fundo que devia de ser com valores essencialmente da administração central e não ainda recorrer àqueles que já estavam com a corda na garganta e terem que ainda estar a contribuir com o valor que não foi investido noutras necessidades do próprio município, e 200 mil euros naquela altura era bastante dinheiro. Portanto, foi só uma pequena consideração em relação à questão técnica, não tenho qualquer dúvida disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Coloco assim o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. Retificação de deliberação de alienação da parcela de terreno da Zona Industrial de Alpiarça, tomada na reunião de 24 de março de 2022. Vem para a deliberação. Considerando que a Suprema é a dona ilegítima proprietária de um prédio sito na Zona Industrial de Alpiarça com cerca de 50 mil metros quadrados, onde se encontra instalada em elaboração uma unidade fabril de produtos asfálticos, impermeabilizantes e outros materiais de construção, na qual existem algumas dezenas de postos de trabalho diretos, revelando-se, por isso, um dos maiores investidores do concelho.
A Suprema manifestou, entretanto, a intenção de realizar um novo investimento na zona industrial de Alpiarça, de modo a expandir a sua implantação, bem como criar novos postos de trabalho, pelo que está interessado em adquirir 2 parcelas de terreno contíguas ao prédio de que já é proprietária. As parcelas de terreno são adjacentes aos lotes já constituídos da zona industrial, propriedade da Suprema, de acordo com o respectivo plano pormenor, sendo ambas propriedade do município de Alpiarça. O município, em reunião de 24 de março de 2022, deliberou alienar à Suprema 2 parcelas de terreno sitas na zona industrial de Alpiarça, uma com área de 26.900,50 metros quadrados e outra com área de 70.000 metros quadrados, com vista à expansão da unidade fabril da mesma que se encontra implementada no local. Verificou-se, entretanto, que a proposta de liberação em causa continha um erro relativamente ao valor da alienação dos terrenos, uma vez que existe um protocolo otorgado pelo município de Alpiarça respeitante a parte de um dos terrenos que fixou o preço desse em 2 euros o metro quadrado, pelo que se torna necessário corrigir a referida deliberação. Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea G e FF do número 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, que avoca, delibere retificar o conteúdo da deliberação tomada na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 24 de março de 2022, no sentido que se passa a constar da mesma que autoriza a alienação à Suprema S.A., com vista à expansão da unidade fabril, desta que se encontra implementada no local, de 2 prédios, nomeadamente o artigo 39 da secção 027, com uma área de 12.058 metros quadrados pelo preço de 53.801 euros, e o artigo 11 da secção 24, antigo artigo 8 da secção 24, com a área de 84.683 metros quadrados pelo preço de 349.202,50 euros, respeitando o preço anteriormente protocolado de 2 euros, bem como o ora agora negociado de 5 euros, a que corresponde a descrição 1087 e 3659 da Alpiarça da Conservatória do Registro Predial da Alpiarça, acessível pelo código, respectivos códigos que estão mencionados. Coloco assim o ponto à discussão, caso queiram pronunciar relativamente a este ponto. Portanto, Vereador? em relação a este ponto, nós temos alguma dificuldade em tomar uma decisão, até porque nós votamos a favor desta alienação em 24 de março. No entanto, existe aqui algumas alterações que eu penso que deveriam fazer parte do ponto, na minha opinião, até porque nós estávamos a falar de 2 terrenos com áreas de 26.900 e outro de 70.000, e que deram origem a outros 2 terrenos, em que a soma dos 2 é mais ou menos a mesma em termos de área, mas com áreas completamente diferentes. Portanto, agora gostaria de perceber se na nossa decisão de 24 de março não tinham como base as próprias cadernetas prediais, com as áreas definidas, se houve alguma alteração dessas áreas. E mesmo em relação a este protocolo, saber da sua data, portanto, em termos de... e qual é que é a área que estava protocolada com os 2 euros o metro quadrado. Portanto, nenhuma dessa informação faz parte do ponto e não os consideramos em condições de estar a aprová-lo. E, portanto, gostaria de deixar essas questões relacionadas essencialmente com esta falta de informação em relação a aquilo que nós entendemos, coisas tão importantes como áreas específicas, não numa dúvida, mas numa própria decisão da Câmara já de há 9 meses atrás, e depois com que base é que nós também tomámos a decisão há 9 meses, e, portanto, e agora temos áreas completamente diferentes, e, portanto, e saber a justificação desta alteração de áreas e também da data do protocolo. Disso. Sim. Só se fala que esta proposta tinha um erro em relação ao valor, não se fala que isto é diferente. Posso? Sim, Sr. Vereador. Nós vamos tentar trazer o protocolo. Então é o seguinte, a área é a mesma, só que houve necessidade de fazer um levantamento com um topógrafo que as coisas não batiam, por isso há aqui uma diferença de 100 e tal metros no fim de retificar todas as áreas e teve de ser corrigido as cadernetas na conservatória.
E nós, quando fizemos os 96 mil metros quadrados que estamos a vender, é o somatório entre os 70 e os 26, ou entre os 84 e os 12. Quando nós fizemos a reunião e que acordámos vender à Suprema o terreno e combinámos o valor de venda de 5 euros o metro quadrado para os 96 mil metros quadrados, que foi aprovado na reunião de março, mais tarde veio-se a ter conhecimento, não tínhamos, com um protocolo feito com o executivo anterior para a venda de 26 mil, por isso aparece os 26 mil, venda de 26.900 metros quadrados à Suprema pelo valor de 2 euros. Foi combinado vender pelo anterior executivo à Suprema 26.900 metros quadrados pelo valor de 2 euros. Portanto, com um protocolo feito entre o executivo e a Suprema. E nós, respeitando esse protocolo, para dar os valores, tem que se achar 2 euros sobre 26.900 e depois 5 euros sobre os 70 mil, dá estes valores que aparecem aí abaixo. Sendo tão corrigidos que neste momento as cadernetas foram alteradas na conservatória e nas finanças com áreas corretas ao que está no terreno, que não estavam a bater certo, após um levantamento topográfico que se fez e que se vai juntar em altura da escritura. Vamos tentar trazer o protocolo ou fazer chegá-lo que foi feito pelo executivo anterior dos 26.900 metros à Suprema. Se conseguir ainda durante a reunião, se não, depois fazemos chegar. Não sei se obrigado, Sr. Vereador. Se a consulta do protocolo anteriormente estabelecido põe em causa a votação do ponto, se querem transitar para o final dos trabalhos. Vamos abster. É? Pronto. Então, coloco assim o ponto relativamente à retificação de liberação da alienação da parcela de terreno da zona industrial de Alpiarça, tomada na reunião de 24 de março de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vou utilizar o voto... não é necessário. É abstenção. Sim. Pronto. 2 votos a favor e 2 abstenções. Fica assim aprovado o ponto. Ponto 7. Proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja do Mercado Municipal e aprovação da minuta de contrato vem para deliberação. Nos termos do artigo 13º do Regulamento em vigor do Mercado Municipal do Concelho de Alpiarça, a Câmara Municipal é o órgão competente para autorizar a cedência das respectivas lojas. Propõe-se que, nestes termos, delibera autorizar a adjudicação por ajuste direto a loja número 8 para instalar um pequeno bar e comércio de retalho de bebidas, produtos vinícolas e alimentares regionais e de produtos independentes ao requerente com o número de identificação fiscal 516.996.240 pelo prazo de 5 anos, com uma renda mensal de 70,62 €, bem como aprovar a minuta de contrato a celebrar com a adjudicatária anexa à presente proposta. Em anexo temos então a proposta do contrato e o respectivo pedido efetuado pelo requerente e a mapa correspondente. Coloco então o ponto à discussão, quem se quiser pronunciar. Não? Fica assim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta CAF-AF para o ano 2022-23. Relativamente à proposta de CAFs e AFs, este documento, só uma breve explicação, corresponde ao período letivo, interrupções letivas do Natal, Páscoa, Carnaval e no que diz respeito às AFs até ao período do final do mês de julho, que é aquilo que é efetivamente indicado pelo Ministério. Não inclui o hotel de verão. Este documento vem apenas para tornar também mais simples, que é uma coisa que já se faz nos serviços, que é a aplicação do valor semanal, ou seja, habitualmente estes quadros vinham todos com valores quinzenais e atendendo a que nós funcionamos atualmente por semestres, muitas vezes as interrupções letivas do Natal e da Páscoa também já aconteceu, são apenas de uma semana e então os serviços aplicavam o valor semanal e não o valor quinzenal. Por isso, é apenas esse, não há qualquer alteração do valor pago pelos encarregados de educação, simplesmente nestes quadros passou-se a aplicar o valor semanal e não a apresentar-se por valores quinzenais e em algumas situações era até mensais. Não tem qualquer alteração dos valores relativamente ao ano letivo anterior.
exceto, não consta aqui, o hotel de verão. Está completamente fora. Tá bom? Relativamente a este ponto, quem se quer pronunciar sobre o ponto? Sim, Sr. Vereador João Pedro. Portanto, o hotel de verão e a CAF de verão. Também Sim, não é? não está. Também Não está nada de verão. Ok. Está apenas até, peço desculpa, até ao final do mês de junho, as AFs, que é aquilo que está previsto pelo Ministério da Educação. Esse ponto irá vir noutra reunião, foi apenas só para regularizar, porque muitas vezes os serviços até já estavam a aplicar os valores semanais e no documento vinha sempre como quinzenal. É só isso. Mais alguma questão? Tendo em conta que os valores se mantêm, que não há aumentos, portanto, em termos dos valores que eram praticados anteriormente, nós iremos aprovar a proposta e são valores que pensamos mais adequados, portanto, ao próprio objetivo deste programa, que é um objetivo de ação social, e, portanto, e não de uma prestação de serviços, pelo que iremos votar a favor disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Coloco então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, ponto 10, proposta para emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a construção do posto territorial da GNR. Vem para deliberação. Considerando, por um lado, que o disposto número 1 do artigo 22 do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens, através de locação com a opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia, salvo quando resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, ou os encargos não excedam os 99.000, peço desculpa que isto aumentou, 99.759,58 euros. Considerando que a necessidade de proceder à empreitada de obras públicas para a construção do posto, não possuindo o município meios próprios para satisfazer a necessidade apresentada, torna-se imperioso proceder à sua aquisição. Propõe-se que, para efeitos previstos na alínea C do número 1 do artigo 6º da Lei 812, de 21 de fevereiro, emitir autorização prévia favorável à assunção do compromisso plurianual pela Câmara Municipal para a realização de despesa com a empreitada de obras públicas para a construção do posto territorial da GNR de Alpiaça para os anos económicos 22, 23, 24, com o valor estimado de 1.801.019,02 €, com IVA à taxa legal em vigor da seguinte forma. Pois só é apresentado no quadro os respectivos valores para o ano 2023 e 2024. Coloco o ponto à discussão. Senhores vereadores? Sim, Sr. Vereador João Pedro? Portanto, trata-se também de uma despesa e de um projeto já aprovado por nós, portanto, nós aqui estamos só a aprovar portanto, o pagamento plurianual e mantemos o voto que tínhamos anteriormente em relação a este projeto, também considerando a sua importância em relação ao investimento no concelho. Muito obrigada, Sr. Vereador. Coloco então o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente aos pontos da ordem de trabalhos, peço desculpa, só isto mesmo não. Existe público presente na sala? Sr. Coronel, faz favor. Muito bom dia, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, meus cumprimentos também aos restantes elementos presentes. Aproveito, não me vá esquecer, para desejar as boas festas a todos os presentes e aproveito também para publicamente manifestar o meu pesar pelo que aconteceu ao familiar da Sra. Presidente, já tive a oportunidade de o expressar pessoalmente. Eu trago aqui um assunto que é recorrente, mas agora é na primeira pessoa, passou-se comigo, sobre as águas do Ribatejo. Até trago aqui um conjunto de documentos que depois quero deixar e já contactei a Sra. Presidente no sentido de depois se fazer chegar, porque uma coisa é o falar, outra coisa são os factos. Mas ontem tive conhecimento de uma situação que quem me reportou
presumo que tem credibilidade e queria deixar à consideração, que é o seguinte. Segundo parece, há situações que já têm ocorrido de crianças da escola Abel Avelino ficarem sem almoço. Segundo o que me disseram, o assunto já terá sido reportado por e-mail à Câmara. Segundo me disseram, haverá conhecimento também por parte da senhora diretora da escola de várias reclamações. E gostaria de deixar isto à Câmara no sentido de procurar acompanhar isto o melhor possível. Eu sobre isto queria só acrescentar mais uma coisa. Julgo que no segundo mandato do anterior Presidente, eu tive acesso, portanto, a um concurso desses plurianuais. Penso que esse documento maçudo não será muito diferente dos atuais. E num dos anexos, ou numa das adendas, havia lá um modelo de impresso que era para se registar diariamente as ocorrências com a alimentação. Mostrei o documento ao Sr. Presidente na altura, perguntei-lhe se tinha conhecimento desse modelo e desse documento e se chegava ao conhecimento da Câmara, perguntei-lhe se sabia quem é que fazia esse registro e de que forma é que era processado. Na altura, o Sr. Presidente Mário Pereira reportou-me que não tinha conhecimento desse documento e ia procurar saber o que se passava. Não sei se passou, se não passou. Queria deixar à consideração que, se isso não está em vigor, era importante que tivesse em vigor alguém responsável diariamente reportar o que se passa e de facultar esse documento depois ou consolidadamente à Câmara para as pessoas, para quem decide e quem elaborou o concurso, quem aprovou o concurso plurianual para a alimentação, estar a par e poder notificar a empresa se de facto alguma coisa não está bem. Esta era uma primeira questão. Sobre a questão de fundo que me traz aqui. Eu, de forma introdutória, gostaria só de sublinhar duas alíneas do Decreto-Lei 194 de 2009, que é o regime jurídico dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos. Na parte dos princípios. Na linha B, refere a garantia da qualidade do serviço e da proteção dos interesses dos utilizadores. Interesses dos utilizadores e qualidade do serviço, sublinho. Na linha C, refere, na linha C, refere o desenvolvimento da transparência na prestação do serviço. Sublinha a palavra transparência. E no ponto 2 do mesmo artigo, refere os princípios estabelecidos no número anterior devem ser prosseguidos de forma eficaz, de forma a oferecer um menor custo para os utilizadores e elevado níveis de qualidade. Isto vem a respeito ao que eu vou dizer a seguir. O que é que se passou? Existe a opinião pública, julgo que é transversal, mas não é subscrita pelos senhores presidentes dos 9 concelhos, dos quais 5% é da responsabilidade da Câmara de Alpiarça, de que as águas do Ribatejo não prestam um serviço correto como deve ser. Eu já aqui, num outro assunto sobre as águas do Ribatejo, abordei 2 exemplos concretos que extravasam estes concelhos, que foi num congresso, numa conferência que eu tive, num workshop que eu tive com o Sr. Presidente das Águas de Santarém, em que na parte de perguntas e respostas eu perguntei se em termos de escala se não haveria conveniente passar para as águas do Ribatejo. E ele, de uma forma muito diplomática, disse que não tinha esse interesse, porquanto as águas de Santarém prestam um serviço relevante que é reconhecido por todos os municípios, por todos os consumidores. Para o entender, meia palavra basta. Falei também na altura de um outro exemplo, agora do ex-presidente da Câmara de Galgã, que numa entrevista que deu, salvo erro, ao Mirante, agora já não é presidente, foi no final do mandato, referiu águas do Ribatejo não obrigado. E depois justificou na altura porquê. Portanto, eu penso que é a altura de os presidentes das câmaras deixarem estar numa posição, digamos, numa campanha, desculpem a expressão, autista, e nos locais certos, às entidades certas, resolver isto de uma vez por todas. Porque tem de uma bomba atómica que se chama o direito de veto. Eu penso que seria conveniente apresentar o que está mal, dar um prazo de 6 meses e alguém dizer assim, a partir deste momento vou começar a vetar que o assunto está resolvido. Portanto, não pode continuar, até julgo que devia ser o interesse dos presidentes da Câmara, devia ser o interesse das águas do Ribatejo, por promoverem, não por palavras nem por marketing agressivo, mas por factos, de facto, a transparência e o reconhecimento dos consumidores. O que é que se passou comigo? Pela tal desconfiança, eu sou cliente das águas do Ribatejo desde que apareceram em 2009, sou cliente desde que nasci das águas da EPAL e sou cliente desde 2002 das águas do Sado. Nunca tive qualquer problema com as águas do Sado nem com a EPAL. E já tive com as águas do Ribatejo, que só começaram em 2009.
Portanto, desde dezembro de 2020, que por manifesta desconfiança nesta empresa, eu comecei a registar mensalmente e a fornecer mensalmente os dados do meu contador. Por desconfiança. É um direito que me assiste. No dia 21 de outubro último, eu até sublinho as horas, às 11h30, eu dei uma contagem de 1898, a que corresponde a 15 metros cúbicos de consumo. Acontece que na fatura de novembro veio referenciado com o mesmo dia uma suposta contagem real das águas do Ribatejo, não desse valor, mas 1906, o que dava um consumo não de 15, mas de 23, ou seja, 8 metros a mais, antecipados ou fictícios, que foram escalados em termos de terceiro e quarto escalão. Se dúvidas houvesse do que eu tinha dito, no dia 23 de novembro, pelas 18 horas, portanto, depois de receber a fatura de novembro, lá estar a data que eu tinha que efetuar o registro, dei uma nova contagem. E, naturalmente, essa contagem que foi de 1910, dava um consumo de 4 metros quadrados. Falsos. Porquê? Porque, em antecipação, as águas do Ribatejo me contaram no mês anterior 8 metros cúbicos a mais. Portanto, isto comprova que, de facto, a contagem não foi correta, se é que foi feita. No dia 28, pelas 16 horas, apresentei uma primeira queixa, no dia 28 de novembro, sugerindo uma coisa que seria normal num procedimento de transparência. Houve um erro, ou o indivíduo que registrou a contagem não foi ao local porque estava a chover, ou foi ao local e o local, chama a atenção, que eu tenho aqui uma fotografia que posso mostrar, está fechada a chave e tem o vidro, e de inverno o vidro, com a umidade, não se consegue ler, e imaginou ou leu mal, ou a transmissão dessa contagem em termos administrativos falhou, qualquer coisa, não interessa. Mas o que é que eu sugeri? Apresentei a reclamação telefonicamente e sugeri que os valores que me foram debitados a mais em termos de terceiro e quarto escalão me fossem creditados na próxima fatura. Estamos a falar no dia 28 de novembro. E aqui, na minha opinião, começa a falta de transparência. Qual não foi a minha surpresa? Isto foi à tarde do dia anterior. Que no dia seguinte, dia 29, às 9 horas, fui surpreendido com alguém das águas do Ribatejo a tentar tirar-me o contador. Que para mim era a prova do crime, essa expressão, não é? Que não houve crime nenhum. Ora, isto para mim é falta de transparência. Mas, na nota do telefonema do dia 28, está gravado, a senhora registrou e disse: o senhor vai ser contactado. Não fui contactado. No dia seguinte de manhã tentam-me tirar o contador. Curiosamente, o contador já tem vários anos. Nunca houve sequer a preocupação das águas do Ribatejo fazer a sua aferição periódica, que é obrigatória por lei, e que dá coimas elevadíssimas a quem não o faz, como é o caso da água do Ribatejo. E o que é que acontece? Tentaram tirar o contador e até hoje, passaram 17 dias, a transparência dessa empresa não teve a dignidade de me contactar, a dizer: de facto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, vamos creditar esse valor na próxima fatura. Isto é uma vergonha. Isto prova o que eu venho dizendo há vários anos e prova que os discursos branqueantes que os presidentes da Câmara têm, a começar no de Almeirim, que já tive reuniões ao mais alto nível, no grupo de lesados das águas do Ribatejo, com ele e com os dirigentes. E também aqui, o que o anterior presidente e a atual presidente também recentemente faz, digamos, o discurso institucional, está muito longe da realidade que os municípios como eu pensam nas águas do Ribatejo e que têm o direito de pensar. Mas a coisa não ficou por aqui. Nesse dia 9, pelas 19h45, voltei a formalizar uma queixa que seria, em vez de ser contactado, fui surpreendido hoje de manhã, logo às 9 da manhã, para me tirar o contador. E aí surge outra situação agora, também na primeira pessoa, que no passado várias pessoas reclamam, que é a arrogância e a desconsideração em termos de linguagem das pessoas que nos atendem. Da primeira vez isso não aconteceu, aqui aconteceu. Praticamente nem pude objetar a reclamação. E transmiti no final à senhora: uma vez que a senhora está com esse tipo de comportamento, o assunto vai seguir para a ERSAR. E seguiu para a ERSAR. Ou seja, um problema que uma empresa credível resolvia com a maior das simplicidades, que é verificar o que aconteceu, alertar portanto, o consumidor e dizer: o assunto está resolvido, temos aqui uma perfeita bola de neve. Isto é impróprio de uma empresa que presta um serviço público e, por maioria da razão, uma empresa que é intermunicipal, que não está a cumprir sequer o Decreto-Lei 1094/2009, na parte que eu referi há bocadinho.
A questão que se põe é várias questões que eu já tenho posto. Com que direito as águas do Ribatejo não deixam de recibo quando supostamente vão ao local fazer as leituras, como fazem as águas do Sado e como fazem a PAL? Com que direito, ao contrário do que está na lei, tenho aqui uma publicação da ERSAR sobre técnica sobre os contadores, com que direito as águas do Ribatejo vão retirar contadores sem antecipadamente notificarem portanto, os consumidores que no dia tal, às tantas horas, vão notificar conforme está na lei. Com que direito as águas do Ribatejo, à revelia da lei, não fazem aferições periódicas dos contadores? Eu faço no meu, é muito simples. Agarro em garrafões de água de 5 litros, meto várias águas e vejo o cursor se está a correr e se está correto ou não está correto. É obrigatório por lei. Dá coimas monumentais. As águas do Ribatejo não fazem. Pelo menos comigo nunca fizeram. Tenho um contador, salvo erro, há 10 anos. E, curiosamente, tentaram agora retirar o contador. Ou seja, se eu reclamasse uma contagem fictícia e tivesse dúvidas sobre a contagem das águas do Ribatejo, diziam-me assim: sim senhor, nós vamos aferir, vamos tirar o contador e você paga X. Como isto, julgo eu, por 1 mais 1 igual a 2, eu tenho razão, o que é que eles foram fazer logo no dia seguinte de manhã? Tentar retirar o contador. O contador é deles, tem todo o direito de tirar. O que eu disse, enquanto o assunto não estiver clarificado, não tiram daqui o contador que eu não deixo. Já referi as duas questões que são fundamentais. Eu tenho sérias dúvidas que houve contagem, quanto mais não seja por, na minha opinião, ser fisicamente impossível se o vidro em pleno inverno está com umidade e não se consegue ver. E a última questão que é, se dúvidas houvesse, e o que está aqui a prova, ao fim de uma reclamação elementar, 17 dias depois, ninguém me contactou. Mas eu tive a dignidade e a transparência de enviar a reclamação que fiz para a ERSAR às águas do Ribatejo por e-mail para conhecimento. Qual foi a resposta? 0. O silêncio. Isto é indigno de uma empresa intermunicipal, na minha opinião. Para terminar, eu gostaria apenas de deixar os documentos comprovativos do que eu estou a dizer e punha à consideração que se chegasse à Sra. Presidente, aliás, eu telefonicamente tive a oportunidade de lhe dizer. Estou aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel Eduardo Costa. Era mesmo isto que ia pedir, se nos deixava toda esta sequência da reclamação que nos fez, que esteve a expor, e que irei fazer chegar também à Sra. Presidente numa próxima reunião das Águas do Ribatejo. Relativa... Sim. Eu não falei no ar. Isto são cadernos técnicos que publica periodicamente. Este caderno técnico foi sobre os contadores. Queria só dizer mais uma coisa que é importante. Há 3 tipos de contadores. Há os volumétricos que são fiáveis, há os de turbina que são menos fiáveis porque contam também ar, e depois há os eletrónicos que contam eletricidade estática. Está aqui. Portanto, seria bom que as águas do Ribatejo, quando vão tentar mudar um contador, informem se de facto é um volumétrico, porque dadas as características da rede de Alpiarça, tem muito baixa pressão, tem rupturas, tem problemas, tem falta de água, para nós não estarmos com um de turbina ou eletrónico a pagar ar em vez de pagar água. Portanto, seria também bom que, além da notificação do dia e da hora em que lá vão, dissessem: vamos colocar um modelo X que é um contador de volumétrico. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel Eduardo Costa, pela exposição. Irei fazer chegar a documentação que me entregou. Relativamente à outra questão das refeições no agrupamento de escolas, efetivamente, eu estou a achar estranho, porque eu quase todos os dias falo com a senhora diretora do agrupamento e até agora ainda não me reportou qualquer ausência de refeições. Tivemos efetivamente, para aquilo que os serviços me informaram, uma situação de, nesta quarta-feira, 3 almoços, mas logo passado 5 minutos as crianças já estavam a usufruir da refeição, e que muitas vezes eles ausentam-se do refeitório, mas por opção deles, de ir jogar, de estar no telemóvel, ou seja, não é por ausência de refeição que estas crianças não usufruem da refeição.
Penso que não há qualquer, não tive qualquer, o feedback que me estão a dizer é que às vezes eles não vão almoçar porque preferem fazer outras coisas, porque não é por ausência de fornecimento que eles não deixam de almoçar. Mesmo muitas vezes os pais não requisitando a refeição, ou seja, o que para nós causa um bocadinho de transtorno, porque é assim, nós devemos acima de tudo evitar o desperdício. E quando os pais não requisitam, e nós já estamos a fazer conta que existem sempre uns quantos que se esquecem de requisitar, e depois essas refeições têm que ser confeccionadas, ou à partida nós adotamos logo aquela situação de confeccionar a mais, já pensando naqueles que se esquecem. Mas, por vezes, quando não existem tantos esquecimentos, isto depois causa um desperdício. E nos tempos de hoje também isto não devia de acontecer. Ou seja, os pais também deviam de ser um bocadinho mais responsáveis e, efetivamente, quando pretendem que as crianças almocem, devem requisitar a refeição. E quando não é essa a intenção, também deveriam manifestar essa intenção. Não tenho qualquer feedback e existiu efetivamente esta situação de 3 crianças, mas que logo passado 5 minutos estavam a almoçar. E não tive outro tipo de reclamação junto do município. Se nos fizer fazer chegar, agradecia. Obrigada. Bom, sendo assim, não havendo mais ninguém, vou colocar nessa minuta da ata, se faz favor.